Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui a pedidos para fazer análise de mais um concurso, agora da disciplina de educação física, ok? Então, o que eu tenho feito aí nos vídeos, professores que foram habilitados, tá? Eu peguei o número de vagas aqui para cada situação, tá? Então, a gente tem aqui a tal da ampla concorrência, o número de vagas para PCD e o número de vagas para negro e afros, tá? Bom, aquela história do edital, que para ser habilitado para a correção da prova didática, eles iam pegar o número de vagas e multiplicar por 6. Então, para ampla concorrência, a gente tinha 150 vagas para educação física, multiplicado por 6, a gente teria, no mínimo, 900 professores habilitados para a prova didática. Para o PCD, 10 vagas, a gente teria 60 professores PCDs para educação física, e negros e afros, vezes 6, 240 professores, no mínimo. Esses estariam habilitados, tá? E aí, saiu recentemente, aí, deve fazer uns 10 dias, um número, quase 2 semanas, acho, foi numa quinta-feira, então saiu o número de habilitados de cada disciplina, tá? Se vocês quiserem conferir, é só entrar lá no edital, na página da FGV, e tem lá o resultado preliminar da prova objetiva, tá? E aí a gente vai lá por disciplina e analisa. Aqui eu estou com educação física. Educação física começou o resultado a partir da página 63. Começaram os professores habilitados em educação física, ok? Na página anterior, ele está lá com ciências. Então, a primeira página de habilitados de educação física está na página 63 e a maior nota foi 89 na objetiva, tá? Inclusive, essa pessoa, ela entra em duas listas, a de negro e afros e o habilitado ampla concorrência, ok? Bom, o que que eu faço sempre? Eu vou lá e nessas páginas aqui eu vou contando quantos habilitados tem, quantos são habilitados negros e quantos habilitados são PCD, tá? Eu vou olhando página por página. São muitas páginas. Então eu vou contar e trago esses valores para vocês. Então aqui, ó, habilitados só, a gente tem 860 pessoas, tá? Esses aqui são os que a gente considera só habilitados, tá? Nem negro, nem PCD. Então, a gente tem lá habilitados 860, aí o PCD, eu vou lá e pego também na lista quantos são, a gente tem 30 professores habilitados de PCD, e negros e afros na lista toda, 331, tá? Aí tem até aquela análise que eu falei, o mínimo eram 900, e aqui tem 860, só que os negros aqui, eles entram de acordo com a nota de corte, tá? Os negros, então, de acordo com a nota de corte, essa nota de corte aqui, ó, de ampla concorrência, eu tenho ela aqui, ó, ela foi de 64 pontos, tá? Então, ela foi uma nota de corte para ampla concorrência de 64 pontos. Isso aqui está na página 88. Ó. Vou mostrar aqui para vocês do trabalho que eu faço lá na página 88. Ó. Tem aqui os habilitados. Ó. O último habilitado com 65 pontos, tá? Aí depois começa a ter a lista só negro e PCD. Então, a nota de corte aqui ela foi de 65 pontos. Eu coloquei aqui 64, mas ela, na verdade, foi de 65 pontos, tá? Então, essa nota aqui, deixa eu voltar aqui, de corte para o ampla concorrência foi 65. O que que acontece? Por que está uma quantidade menor? Porque tem uma relação de negros e afros que eles concorrem nas duas, tá? E eu contei
essas pessoas que vão até a nota de 65 pontos. A gente tem 117 negros e afros que estão nessa lista. E o PCD também, tá? Então, se a gente somar aqui, na verdade, vão dar 977. Então, ele acabou convocando um pouco mais que os 900, tá? O PCD só convocou 30 porque só tinha 30. E na relação de negros e afros, convocou mais do que os 240 aqui, tá? Até porque tem professores que eles entram nas duas aqui. Então, convocou. A nota de corte de PCD e afros, ela foi exatamente 50 pontos, tá? E aqui a nota de corte foi 65. Então, o que eu tenho feito aqui? A gente tem esses caras aqui que estão habilitados, tá? Essas quantidades, que é o que surgiu no Diário Oficial. Então, todas essas pessoas aqui, sendo que esses 117 eles estão entrando aqui e aqui, tá? Na contagem. Todas essas pessoas terão a prova dissertativa corrigida, que foi o que a FGV divulgou os habilitados, tá? E aí vai corrigir essa prova. Na dissertativa, tem que tirar pelo menos 50 pontos para não ser eliminado direto, tá? Só que depois que eles corrigirem a dissertativa, vem a terceira fase, que é a prova didática. A prova didática, eles só vão chamar para a prova didática o número de vagas que eles declararam vezes 4. Então, para a prova didática, será multiplicado esse número de vagas por 4. Então, aqui tem 150 vagas, eles vão multiplicar por 4, vai dar 600. Aqui tem 10 vagas de PCD, vezes 4, 40. E aqui 40 vagas de negro, vezes 4, 160. Bom, o que acontece, né? É sempre a análise que eu faço. PCD, de PCD, a gente só teve 30 professores, no geralzão só 30. Como eles teriam que convocar no mínimo 40, então se eu falar aqui do tal do corte, isso aconteceu com todas as disciplinas, quem é PCD não precisa mais se preocupar com questão de corte, porque só tem 30 e eles teriam que chamar no mínimo 40. Então, quem tirar 50 pontos na dissertativa, ou PCD, ele vai ter corrigida, porque seriam 40 pelo menos. Só tem 30, não precisa cortar ninguém aqui. Então, PCD não tem corte, tá? Para quem é PCD e está vendo esse vídeo, fala assim, eu preciso tirar 50 na dissertativa. Depois vai fazer a didática, tem que tirar 50 de novo. Se tirar 50 nessas duas, essa aqui não tem mais o que fazer, porque ela já foi feita, a gente só está aguardando o resultado. Então, se você tirar 50 lá na aula didática, que vão sair as informações futuramente, o que eles querem, provavelmente, geralmente eles colocam 3 temas, então você vai ter que preparar 3 temas, eu estou chutando aqui, e aí eles sorteiam um na hora, né? Geralmente é assim, mas isso vai sair quando eles divulgarem esse resultado oficial. Então, a gente vai ficar de olho nisso. Mas PCD não tem corte, tá? Não vamos precisar cortar ninguém. O que acontece se eles vão chamar só 600 para didática, que é 4 vezes o número de vaga? Nós estamos com professores a mais, né? Então, eles vão precisar cortar aqui, ó. E aqui eu joguei os negros e afros aqui nessa lista, tá? Então, estou considerando aqui que eles vão precisar cortar 377 professores, no máximo, tá? Porque, na verdade, quando empata, eles chamam todo mundo. Então, não vai chegar a esse valor aqui de 377. Mas eles vão precisar cortar alguém, tá? Por quê? Porque só pode chamar 600 e os empatados, vamos supor, 690 professores. Porque geralmente eu fiz um levantamento aqui dos empates, ó, aquilo que eu sempre faço. Então, quantos professores aqui ficaram empatados com 65 pontos? Que foi esse corte, 91 professores, tá?
Eu vou lá e conto um por um. Quantos empataram com 66 pontos? 81. Quantos que empataram com 67 pontos? A gente tem lá 94, tá? Quantos empataram com 68 pontos? Eu conto lá as quantidades, 77. Tá? E quantos empataram com 69 pontos? Então, a gente tem lá um número de 87, tá? Como o 65 já entrou, vou descartar aqui. Então, aqui 81 mais 94 dá 175, mais 7, 182, mais 70, 252, mais 7, 259, mais 80 vai dar 339 aqui. Já quase chegou. Então, se eu pegar, contar os caras de 70 que vai ter nessa média, a gente já vai cobrir isso. Então, o que que acontece lá? O cara que está com 65 pontos, né? Ele entrou na lista. Se ele passar para 66, esse cara está em empate, né? Então, ele daria um pulo aqui, vamos supor que um só daqui, seria 91 mais 81. Ele daria um salto aqui, 91 com 81, 171 posições, tá? Aí ele vai para 67 pontos. Vai dar 175, 265, mais 68. Então, esse cara, se ele pular um, dois, três, vou contar aqui 5 pontos, estou tirando os empatados, tá? Ele já entraria nessa quantidade aqui, dos 600. Estou falando lá para quem ficou com 65 nas últimas posições, tá? Porque aí teve o desempate, tem uns critérios de idade, eles fazem esse desempate, tá? Mas quem está com 65, você tem 91 pessoas junto com você. Se a gente já tirar 91 daqui, já cai para 286, tá? Então, eu estou supondo aqui, e aqui eu coloquei os negros ainda. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Se você subir 5 pontos aqui, obviamente que os outros podem subir também, tem gente que pode cair. Mas você, teoricamente, você entraria na relação dos 600, tá? Que a FGV vai chamar. Estou falando 600, mas como tem média aqui uns 80, na verdade aqui eles vão chamar uns 680, porque eles vão chamar os empatados, sempre a mais, tá? Então, ó, aqui eram 900, eles chamaram 977, considerando ampla concorrência. Então, aqui eles vão chamar uns 670, vai ter um corte de uns 300, ó, mais ou menos uma, duas, três, quatro quantidades. Então, você teria que subir um, dois, três, 4 pontos, teoricamente, para você entrar aqui, tá? Considerando individualmente. E aí o que eu falo, tá? A dissertativa, por exemplo, uma pessoa que tira 70 e a outra tira 75, essa diferença aqui de 5 pontos, ela faz com que você dê um salto aí de 65, você vai para 70. Você vai pular mais ou menos umas 400 posições, tá? Porque é muita gente empatada. Ó. Vou pegar aqui aonde cortou, ó, página 88. Olha quantas pessoas aqui tem com 65 pontos. Ó. 65, essa página toda com 65, depois a outra página inteira com 65, aí a outra começa com 65, lá em cima que começa com 66. Então, um ponto, gente, aqui é um salto, o que eu tenho falado, é um salto tremendo. Então, é o que está acontecendo com as outras disciplinas, tá? 5 pontos que você ganha mais na dissertativa, você meio que entra aqui na listagem, é o que eu tenho falado, ok? Portanto, aguardar, tá? Tá todo mundo aqui com chance de entrar nesse concurso. Obviamente, para quem está mais para trás, fala assim, eu vou fazer uma didática um pouco, se eu superar um pouco melhor, eu estou dentro. Sem contar que, infelizmente, né,
tenho aqui, não são os 977 que vão passar na prova didática, né? Alguém vai ser eliminado. Eu fiz um concurso, acho que eu era professor da prefeitura, em 2008, eu fiz a prova de coordenador. E eu fui reprovado na prova dissertativa, eram duas questões, tá? Eu entrei com recurso, mas não adiantou, tá? Então, ainda vai ter gente aqui que vai ser eliminada. Acontece, tá? Eu não acho que vão para todo mundo que fez a dissertativa aqui, que atingiu nota, vai passar. Alguém vai errar, alguém no texto não conseguiu completar, tem todas aquelas regras, não pode passar da linha, senão vai zerar. Então, é difícil todo mundo, tá? Portanto, se a gente sobe 5 pontos, a gente consegue dar esse salto, tá? E o ampla, e aí, então, aconteceria isso. Mais ou menos a média dos outros. 5 pontos ele me joga geralmente para a lista de quem vai ser convocado. A não ser que todo mundo tira 75, né? Mas isso vai variar, vai de 50 pontos para ser aprovado a 100. Tá? Então, isso, só para tranquilizar quem está mais para trás, isso muda muito aqui, essa primeira classificação. Sempre, obviamente, quem está lá com 90 pontos, a chance dele conseguir é bem maior, porque ultrapassar essas pessoas com uma pontuação maior é mais difícil, né? Acho que o primeiro lá estava com 89. A diferença aqui para 65 são 24. Então, tirar 24 pontos vai ser muito difícil. Pode acontecer. Pode até quem tem 89 ter feito uma dissertativa que não é boa e ser reprovado. Mas tirar em torno de 25 pontos é difícil. Mas tirar 4, 5 pontos pode acontecer. Vai depender da dissertativa. Eu falo, e não adianta esquentar mais a cabeça, porque a dissertativa foi feita, tá? Já os negros aqui, já que o PCD está tranquilo, não tem corte, os negros, eu contei lá, tem 331. Só que eles vão chamar lá 160 no mínimo, vai chamar mais, mas o mínimo 160. Então, o corte aqui, ó, precisa de um corte ainda de 171 pessoas. Tá? E aí eu fui fazendo o levantamento, porque negro, os afros aqui, a nota de corte foi 50, tá? Aqui, o pessoal que fez 50 tá nessa relação aqui dos 331. Os ampla concorrência, que o corte foi lá em cima. Então, aqui com 50 pontos, eu contei, tem 9 pessoas empatadas com 50 pontos, negros lá e PCDs. Com 51 pontos, tem 12. Então, isso aqui daria 21. Falta bastante ainda para 171. Depois, com 52 pontos, mais 16 pessoas. Depois, com 53 pontos, tem mais 13. Com 54 pontos, tem mais 15. Repare que se eu somar todas essas quantidades, ó, 15, 28, 38, 44, 46, 56, 65. Está longe ainda, então tive que ir contando. Com 55 pontos, 10 caras. 56 pontos, 15 pessoas. 57 pontos. Eu fui somando as pessoas até cobrir esse número de vagas, 17. 58 pontos, mais 17. 59 pontos, mais 14. Depois, 60 pontos, mais 14. Isso vocês podem ver lá no, na página da FGV. 61 pontos, mais 15. E 62 pontos, mais 15. Ó. Então, eu fiz 15 mais 15, 30, 44, 48, 58, 65, 75, 82, 92,
97, 107, 117, 132, 145, 161, 173, ó, tá? E mais 9 aqui. Então, para cobrir esse corte aqui, e eu acho que educação física, de todas as análises que eu fiz, foi o que mais variou a pontuação. Então, vamos supor que você está lá com 50, você teria, para superar 171 pessoas, ou perto disso, você teria que subir sua nota em torno de 12 pontos, tá? Porque 171 pessoas, teoricamente, serão cortadas. Então, eu acho que a educação física, até o momento, foi o que os candidatos vão mais ter que subir a vaga. Então, quem está com 50 lá no final, ele tem que dar um jeito de superar a sua nota em torno de 12 pontos, tá? Em relação aos demais. Então, você fala assim, eu já saio com 12 pontos aqui, que a minha dissertativa tem que ser melhor. Mas acontece, gente. Eu falei, a dissertativa foi feita, não vão passar os 331 também, tá? Alguém sempre vai ser aprovado, acontece, eu estou falando da minha experiência, que para coordenador na dissertativa, uma vez que eu fiz o concurso, eu fui reprovado, vai acontecer, tá? Então, talvez não seja tudo isso. A gente está falando, na pior das hipóteses, seria essa superação de 12 pontos. Então, você tem que crescer bastante. Essa diferença de 12 não aconteceu em nenhuma das disciplinas que eu já analisei. Matemática, geografia, história, PEIF, está tudo em torno de 4, 5 pontos. Na educação física, que deu uma pontuação um pouco maior, tá? Mas a gente já fez a prova, né? Então, agora é aguardar, tá? Tem um outro vídeo meu aí que eu falo depois da questão de passar, né? Quando a gente passar, ó, porque a prefeitura está colocando aqui 640, 800 pessoas, vai dar mais que 800, vão passar uns 850 a 900 professores, tá? Pelo que eles convocam aqui. Só que a gente tem que contar que na didática também vai ter corte. Alguém vai ser aprovado. Mas eles vão chamar aí uns 800, 900, vão estar habilitados para o concurso. E aí a vantagem, eu vou deixar até o link aqui do meu vídeo em cima agora, que a prefeitura, nos últimos concursos, ela sempre chamou bem mais pessoas do que o número de vagas divulgado, tá? Então, às vezes, tem lá 200 vagas, a prefeitura chamou 1.000 e tantos professores, tá? Só dá uma olhada no vídeo aí que vocês conseguem acompanhar. Portanto, é uma questão agora aqui de aguardar, tá? A nota, esse corte, para cobrir esse corte aqui de ampla concorrência, a gente tem em torno de 5 pontos. Para cobrir esse corte aqui, está um pouco mais difícil, a gente tem que subir em torno de 12 pontos, tá? Obviamente que aqui, como falei, depois ele chama mais pessoas. A gente está fazendo uma estimativa. Obviamente que eu não tenho os dados suficientes para dar esse resultado com exatidão. Mas as estatísticas que a gente fez aqui, elas acabaram se confirmando aí para o pessoal, tá? Então, de educação física, mais ou menos seria essa situação que está ocorrendo. Você vai ver a sua pontuação aí, dá para fazer, ter uma ideia do que você precisa, tá? Quem tiver com 65 pontos aqui de ampla concorrência, teria que subir uns 5. Se o cara está com 68, ele teria que subir menos, ultrapassar aqui menos pessoas, tá? Obviamente que não dá para eu fazer todas, eu estou mais ou menos me baseando nos cortes, ok? Então, espero aí que eu tenha ajudado os professores de educação física nessa breve análise, mais ou menos para a gente se situar e ver como que estão as coisas, ok? Então, é isso, um grande abraço aí, desejo sorte a todos ainda que estão dentro do concurso, fiquem com Deus e até a próxima.